Olá, estudante, professor James de matemática, agora com geometria espacial. Vamos chamar de geometria espacial 2, que é um segundo passo para a gente dar continuidade ao conteúdo anterior, tá bom? Eu quero dizer a vocês que esse conteúdo é extremamente importante, estudante. Refaça essa aula de novo, faça suas anotações durante a aula, pare quando for necessário. Exercícios, veja a resolução, pare o vídeo, depois retome de novo, estude, refaça as questões, porque o Enem vai te cobrar esse tipo de questão na prova. E você precisa ter uma certa desenvoltura na hora de resolver, tá bom? Então, conhecer a prova do Enem é extremamente importante. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o top 6, né? E o nosso top 6 vai entrar exatamente aqui, ó, na ordem de hierarquia, a geometria espacial. Vamos lá, vamos entender direitinho. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho de geometria e tratou sobre os sólidos de revolução e também os poliedros, né? As figuras ou sólidos platônicos mais conhecidos são o tetraedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro. Essas figuras têm, em relação, se a gente pensar um pouquinho na relação de Euler, né? A gente tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas, tá vendo? Em relação ao tetra, que é o tetraedro. Em relação ao octaedro, a gente tem 8 faces, octa, né? Já tá dando uma dica aí, 12 arestas e 6 faces. Em relação ao cubo, que é também chamado de hexaedro, a gente tem 6 faces, tá vendo a palavrinha hexaedro? Hexa, 6, edro, os lados. Nós temos também 12 arestas e nós temos 8 vértices, tá bom? E nós temos aqui esse camaradinho aqui que é na ordem, né? Segundo Platão, terra, fogo, ar, água e universo, né? A gente tem aqui, ó, 12 faces, que é o dodecaedro, 30 arestas e 20 faces. E esse aqui é o maior, que é o icosaedro. O icosaedro tem 20 faces triangulares, tá? E é um triângulo equilátero, que é uma característica dos sólidos de Platão. Todas as faces de todas as figuras são exatamente iguais, tá bom? Bem, eu trouxe para vocês aqui um mapa conceitual, um resumo sobre a ideia dos poliedros e não poliedros, tá bom? Vamos verificar aqui a ideia de não poliedros, que são corpos redondos. Primeiro, a gente tem a ideia do cilindro. Se você olhar aqui, você tem um cilindro no formato de imagem, né? Ele já prontinho aqui, ó, certo? Uma latinha de refrigerante ali, onde ele vai ter altura, onde ele vai ter base, e nós temos a planificação dele ao lado, tá vendo? Lembrando que a planificação ela vai tratar de uma noção aqui, de uma ideia de comprimento, né? Que é 2πr, que é o comprimento dessa área inferior. E nós temos a ideia do raio traduzindo aqui. Professor, as principais fórmulas para o vídeo, nota aí, ó. A gente tem área lateral, área das bases, área total e, não menos importante, a ideia do volume, tá bom? Que é o πr ao quadrado vezes a altura. Cilindro já foi, vamos ao cone. O cone, o quadro resumo, vai aparecer assim. Imagina um cone agora. Você tem as dimensões aqui de diretriz, você tem base do cone, né? As mesmas ideias de raio, porque é base circular, tá bom? E você tem aqui ao lado a planificação dessa figura. Olha como parece aqui, ó. Tá bom? Você tem a ideia de uma pazinha aí, né? Mas é a planificação do cone. As fórmulas mais utilizadas para a área lateral, que é o πr vezes g, a área da base, πr ao quadrado, área total, que é πr ao quadrado mais πr vezes g. Quem é esse g, professor? Esse g você vai tratar com a ideia do teorema de Pitágoras, né? Ele é uma relação lá do Pitágoras. E, não menos importante, a ideia do volume. O volume, você vai lembrar que volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, tá? Ok? Essa fórmulazinha aqui, ó. E o que cai no Enem, cai muito pouco, mas cai no Enem, é a parte de esfera, tá bom? A esfera tem características bem particulares. Em relação à sua imagem, a gente tem basicamente uma superfície não plana e raio, tá bom? E o raio ele vai se estender em 3 dimensões. Área total, 4πr ao quadrado, e o volume do cubo, que inclusive caiu numa prova de 2023, é 4π, 4/3πr ao cubo, tá bom? Se você não está enxergando direitinho, 4/3, né? Ficou bem pequena a imagem lá, ó. πr ao cubo. Essa aqui é a fórmula do volume da esfera. Tá aí um quadro resumo, tá bom? Tira um print do início da tela, tá bom? Para você ter esse resumo sobre as fórmulas de área e volume das figuras que não são poliedros regulares. Lembrando que, estudante, poliedros regulares, eles têm vértice, têm face e têm aresta, tá bom? Poliedros regulares têm vértice, face e aresta. Corpos redondos, que é cone, esfera
e o cilindro, eles não têm vértice, ok? Com exceção do cone, que tem um vértice, porém não tem as suas arestas. Porém, por isso não é chamado de poliedro regular, tá bom? Vamos lá. Nós temos agora um outro exemplo aqui, ó, de prismas, tá? Outro quadro resumo de prisma. A gente tem um prisma chamado pentagonal, tá vendo que é bem conhecido, a sua planificação, e abaixo aqui você tem a área total dessa figura, que são duas bases, né? Uma base superior, uma base inferior, mais a somatória das áreas laterais, tá bom? Essa figura aqui, ó, de prisma, ela pode aparecer como prisma triangular, aí tá aqui a fórmula da base, vai notando isso aí, tá bom? A área lateral do prisma, ok? São 3 vezes a área lateral vezes a altura, que nada mais é do que um retângulo, né? Fórmula do retângulo, que a área lateral é base vezes altura. Ele colocou L vezes H, mas é a ideia do lado, né? Tudo bem? O ladozinho aqui e a altura lateral, dá na mesma. Um prisma de base quadrangular, lembrando que é um quadrangular, então base quadrada, L ao quadrado. Área lateral 4 vezes, são 4 faces retangulares. E finalmente, não menos importante, o hexagonal, né? Olha a fórmula da área do hexagonal. Lembrando que o hexagonal ele vai trabalhar com 6 faces triangulares exatamente iguais, tá bom? Por isso aparece esses 6 aqui, ó. Ok, estudante? E a gente tem o que, professor, de mais interessante aqui para a gente trabalhar? A gente ainda vai trabalhar com a ideia do volume do cubo, né? E do volume do paralelepípedo. Professor, é importante, de novo, estudante, essas fórmulas elas são cobradas, tá? Então tem a diagonal do cubo, né? Que eu vou mostrar uma animaçãozinha para vocês, né? Daqui a pouquinho. Nós temos a área e nós temos o volume. O paralelepípedo, a diagonal do paralelepípedo, a área total dele e o volume do paralelepípedo. Assim a gente consegue ter um resumo total das figuras mais conhecidas como sólidos de revolução, né, que são chamados corpos não poliedros, né, ou corpos redondos, e a ideia de prisma e cubo, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui uma animação rápida aqui para você entender que essa relação ela vai entrar exatamente em relação às superfícies. Primeiro nós temos o quê? As faces, né, que é a face superior e a face inferior, chamada de base, né, nesse caso, base inferior e base superior. Nós temos ainda as arestas, que são essas linhas aqui, ó. Nós temos a face lateral, nós temos as arestas laterais, né, tudo bem? E essas dimensões de A, B e C são dimensões de um prisma, comprimento, largura e altura, tá bom? Vamos ver agora o cubo. Ele é representado aqui com as suas possíveis diagonais. Então, eu vou ter o quê? Em relação ao cubo, olha a diagonal aqui, ó. Nós temos a área da base, que é um quadrilátero. Se você pensar ela como área lateral, você tem 4 áreas, ou seja, 4 vezes a área da base. Se você pensar como área total, você tem 6 vezes uma área, porque o cubo, todas as faces são exatamente iguais, né? O volume, área da base vezes a altura, você já conhecendo a área da base, joga na fórmula e já achou, né? Volume de novo, do cubo e do paralelepípedo é o produto de suas arestas, tá bom? Ok, pessoal? E assim a gente vai ficando por aqui. Mais uma aulazinha de geometria, introdução, e a gente parte para a próxima, tá? Obrigado pela presença de todos.